Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a minha tese de doutorado e especificamente o que eu venho trabalhando nesse semestre para ir para a disciplina aqui de seminário 3. E, bem, a gente tem aqui, que é o meu tema, que é sobre a economia, no título da minha tese, a economia do mal-estar, as redes sociais e a exacerbação do consumo através do sentimento de incompletude humana. E o que eu gostaria mesmo, né, com essa tese como um todo, e que venho expor aqui através dessa sessão que eu venho trabalhando, é precisamente a minha grande hipótese, né, que orienta esse trabalho, que é que as redes sociais que são orientadas, são utilizadas como instrumentos do capital, elas mobilizam certos mecanismos psicológicos e psicossociais que exploram os sentimentos demasiadamente humanos, como a ausência, o pertencimento e a incompletude, que reforçam os processos de reificação e de alienação. Então, aqui eu estou utilizando um arcabouço marxista desses temas para direcionar aqui o meu trabalho e essas plataformas, né, que se utilizam dessas dimensões da subjetividade, elas não somente intensificam o consumismo, mas também se tornam os motores da expansão do capital, promovendo uma maior acumulação e, consequentemente, uma maior extração de mais valor em escala ampliada. E então, o que eu venho demonstrar nessa construção aqui é basicamente isso, é o que eu procuro com o meu trabalho, né? Acho que isso é importante para falar no primeiro momento. E que agora o que eu venho trabalhando precisamente são sobre essa questão do consumo e do consumismo, e peguei dados e coletei para uma sessão que foi, enfim, conversada em orientação e tudo mais, em uma sessão basicamente para, primeiramente, provar através desses dados que realmente as redes sociais elas têm esse impacto que eu estou abordando sobre o consumo e, em consequência, um excesso de consumo, tá certo? Então, algumas pesquisas, por exemplo, a Global Web Index, aponta que mais da metade da geração Z e dos millennials utilizam as redes sociais como via de pesquisa de produtos e marcas. Isso é bastante importante, porque isso diz respeito ao fato de que essas pesquisas elas dão ali uma viabilidade para que os anúncios e todo esse contexto da rede de fornecer esses anúncios e se vender por meio desses anúncios, elas realmente funcionam. Claro que não é só esse dado, né? Mas, enfim, o engajamento entre as marcas e os clientes, ou possíveis clientes, que seguem e curtem o conteúdo das empresas por meio dessa interface, né, de redes sociais, demonstra que uma pesquisa também de 2023 da International Council of Shopping Centers revelou que 85% da geração Z dos Estados Unidos se declara como influenciada pelas mídias sociais, principalmente as duas principais aqui, que é o Instagram e o TikTok, nas suas decisões de compra. E a relevância é ainda mais acentuada
no fato de que a internet, hoje em dia, ela é utilizada por 66% da população, totalizando 5,35 bilhões de usuários, dos quais mais de 5 bilhões estão conectados a redes sociais. E aí, isso tem pra gente a importância desse mercado, né? Porque são pessoas que estão o tempo todo conectadas. Então, isso em quesito de marketing e de propaganda e tal, é realmente uma possibilidade, uma gama muito grande de clientes que estão ali concentrados. E o tempo gasto de horas nessas redes sociais, em média, globalmente, é de 2 horas e 23 minutos por dia. Então, isso também representa uma grande quantidade de tempo que esses anúncios são visualizados, né? No Brasil, esse tempo, inclusive, aumenta para 3 horas e 37 minutos diários. E aí, isso em termos de projeção do que a humanidade iria... É projetado que em 2024 a humanidade passou por um tempo combinado de 500 milhões de anos usando essas redes sociais, sabe? Em um ano, pelo tempo que foi gasto por esses vários usuários, né? Enfim, fazendo ali uma conta com esses números aí, estimando, né? Outra coisa foi que eu achei nos meus dados, né? Então, tô colocando alguns dados aqui, porque eles servem para provar o meu ponto que esse consumo está influenciado pelas redes sociais. A Forbes, ela apresentou que 7 de 10 estadunidenses estão conectados nas redes sociais, o que significa que grande parte desses consumidores, eles estão cotidianamente diante de propagandas online que são disparadas por essas plataformas, né? E que essa pesquisa também evidenciou que essas recomendações virtuais de amigos também exercem um papel realmente significativo no consumo dos indivíduos. Então, e 80% dos consumidores baseiam suas escolhas de compra através de opinião de iguais em redes sociais, amplificando a boca a boca que temos. Além disso, tem o marketing dos influenciadores digitais, que em 2022 logrou 16,4 bilhões, atraindo 21,1 bilhões em 2023. Enfim, outros dados que demonstram como esse mercado ele acaba sendo bastante influente nos termos de consumo. E aí, ao longo dessa sessão, eu também tentei explorar como esse consumismo ele é exacerbado ali nas redes sociais. Então, como acaba se exacerbando, e eu foquei mais na questão ali do consumo, sem grandes termos psicológicos ainda, que isso vai ser algo que eu vou tratar um pouco mais pra frente, mas nesse momento eu tentei focar mais nesse perfil de consumo, perfil de consumidores e em tudo que envolve esse meio. Bem, foi isso o produto que temos até agora. Obrigada.